Bom, pessoal, o último passo é a letra E do nosso exemplo, onde nós vamos ter que calcular grau de disponibilidade, utilização, os graus, né, de disponibilidade e utilização, e o índice de eficiência. Então, nós vamos fazer esse daqui passo a passo. Para fazer isso, nós vamos usar esses números obtidos anteriormente, tá bom? Então, vamos aí, item a item. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, através da letra E, tá? Onde nós vamos colocar aqui, ó, a questão inicialmente do grau. Eu vou colocar aqui o número 1, grau de disponibilidade, ok? Então vamos fazer o cálculo aqui para a gente poder entender como funciona o grau de disponibilidade. Muito bem. Como que eu faço para calcular o grau de disponibilidade? Você precisa ter duas informações importantes. Capacidade disponível, certo? Dividido, ou dividida, né? Pela capacidade instalada. E depois de fazer essa divisão, nós vamos multiplicar por 100, ok? Então, vamos trazer os números, porque o objetivo aqui, ó, é achar 1%, uma porcentagem, né? Então, quanto da capacidade disponível você está utilizando em relação à capacidade instalada? Então, vamos fazer o cálculo. Então, vamos lá. Capacidade disponível. Vou utilizar a minha colinha aqui, ó. Então, se você for lá na letra B, a capacidade disponível é de 4.000 unidades por semana. Então, eu posso dizer aqui que a minha capacidade disponível, se eu transformar isso daqui em números, 4.000, beleza? Dividido pela capacidade instalada. Qual é a minha capacidade instalada? 16.800 unidades. Então, 4.000 dividido por 16.800 e o que der eu vou multiplicar por 100. Se você fizer essa conta na calculadora, eu vou colocar o número aqui aproximado, porque dá um número quebrado, isso vai dar 23,81%. O que isso significa? Significa que do full time você utiliza uma capacidade que se refere a 23,81%. Né? Então, 7 horas, ou melhor, 7 dias, 24 horas por dia, você faz 16.800. Com o seu tempo de trabalho, você faz 4.000. Significa que esses 4.000, desse universo de 16.800, é 23,81%. A sua empresa tem como expandir ainda com mais turnos. Então, significa que se eu quiser aumentar esse percentual, eu preciso ampliar os meus turnos de trabalho, para que eu possa, de alguma forma, chegar mais próximo desse número. Claro que eu nunca vou chegar neste número, porque aqui eu não estou considerando paradas, planejadas, não planejadas e jornada de trabalho, né? Mas, se eu quiser aumentar esse percentual, eu tenho que fazer o acréscimo de turnos, ok? Isso é um ponto. Vamos aqui para o item 2. Então, o grau de disponibilidade já foi, tá? Comparação da capacidade disponível com a capacidade instalada. Item número 2. Item número 2, penúltimo item da nossa lista de resolução. Eu vou colocar aqui, ó, grau de utilização. E o que seria o grau de utilização? De novo, bati na câmera. Meu Deus. O grau de utilização nada mais é do que a sua capacidade efetiva, tá? Dividido pela capacidade disponível, certo? E aí, é claro, eu quero achar a resposta em porcentagem, então, eu vou fazer vezes 100. Eu vou ter alguma coisa aqui em porcentagem. Então, vamos dar uma olhada agora, confrontando capacidade efetiva com capacidade disponível, ok? Então, como que eu faço para resolver isso? Então, de novo, qual é a minha capacidade efetiva? Vamos puxar aqui na colinha.
Capacidade efetiva, se você voltar lá, ó, na sua letra C de casa, você vai ver que ela é de 3.033 unidades. Então, olha só, 3.033 dividido, qual que é a minha capacidade disponível? 4.000, né? Ó, se eu vier aqui, capacidade disponível, 4.000. Então, 3.033 dividido por 4.000 vezes 100. Isso vai dar quanto em porcentagem? Em porcentagem, se você pegar esse 3.033 dividir por 4.000 e fazer vezes 100, a resposta será de 75,82%. Lembrando sempre que aqui é um número arredondado. Se você fizer no Excel, você vai ter mais precisão, por exemplo. Tá bom? E o que significa isso, Leandro? Significa que o que você está vendo aqui, ó, é exatamente o que, ó. Deixa eu só alinhar um pouquinho para caber um pouco mais na tela. Significa que a sua capacidade efetiva, que é quando você considera as perdas, né, ó, planejadas, se você descontar as perdas planejadas, ainda assim você consegue utilizar 75,82% da capacidade disponível. Aqui você considera a sua jornada de trabalho, não é isso? E aqui você considera as perdas não planejadas. Significa que você consegue utilizar quase que 76% do tempo da sua jornada de trabalho, certo? Isso é um bom número? É. Pode melhorar? Pode. De que forma eu posso melhorar? Né? A ideia é que sempre esse número seja maior. Então, nesse caso, para você melhorar aqui, você precisa otimizar as perdas planejadas. O que é otimizar as perdas planejadas? Perceba, você tem um tempo de setup, por que não tentar diminuir? Você tem, por exemplo, aqui, ó, um controle de qualidade, por que não tentar diminuir esse tempo de qualidade? Não abrir mão da qualidade, mas criar algum recurso tecnológico ou algum procedimento que automatize com mais eficiência e reduz o tempo de inspeção da qualidade. Você tem um tempo de manutenção. Por que não, por exemplo, diminuir, né, esse tempo de manutenção com outras técnicas, como manutenção preditiva, né? Então isso vai facilitar. Se eu utilizar menos tempo, sobra mais. E se sobra mais, eu consigo produzir mais e esse percentual aqui vai subir, certo? Da mesma forma também que se aumentar isso aqui, ó, se isso aqui aumentar, o que acontece? Isso aqui também vai cair, porque você está utilizando menos tempo, tá certo? Então, esse é um ponto que você tem que avaliar. Bom, então já temos grau de utilização, grau de disponibilidade. De novo, grau de disponibilidade cruza o que você tem de capacidade disponível considerado com a sua capacidade instalada. Isso me permite crescer no futuro e ver se eu estou estagnado ou não. Grau de utilização mede a capacidade efetiva confrontado com a capacidade disponível. Quanto do meu tempo disponível de fato eu estou utilizando? Considerando as perdas planejadas, né? E por fim, e não menos importante, que seria a parte mais significativa de todas, é dentro do seu contexto de efetividade, você medir o seu índice de eficiência, certo? E aí, é claro, deixa eu ver se vai caber aqui no cantinho da folha. Vai sim. Nós vamos colocar aqui, ó, o item 3 e último desses cálculos, que seria exatamente o que, ó? O item 3, eu vou denominar aqui, ó, como índice, vou abreviar aqui só para caber na folha, pessoal, de eficiência. E o que seria o índice de eficiência? Vamos lá. Eu pego a minha capacidade, no caso aqui, realizada, e divido pela capacidade efetiva. E quando tudo estiver aí dividido, eu multiplico por 100, porque eu busco uma porcentagem
que vai definir o meu grau, o meu índice de eficiência do meu sistema produtivo, no caso referente à máquina X, ok? Bom, então vamos lá. Qual é a minha capacidade? Vamos transformar isso aqui em números, tá? Qual é a minha capacidade realizada? Vamos pegar a colinha aqui, ó. A capacidade realizada foi a última lá que nós fizemos, né, dos cálculos de capacidade. Deixa eu trazer ela um pouquinho mais para baixo para vocês verem o que eu estou enxergando aqui, ó. 2.767 unidades, beleza? 2.767 unidades. Então, vamos lá. 2.767 unidades, perfeito? Dividido pela capacidade efetiva. A capacidade efetiva, 3.033. Então, 3.033. E depois eu vou fazer isso vezes 100, tá? Esse dividido por esse vezes 100 vai dar aí algo aproximado a 92,23%. Isso aqui mostra o quanto você é eficiente. Opa, aqui não tem acento. É eficiente que eu escrever. Eficiente. Beleza? E isso aqui necessariamente mostra o seu grau de eficiência, 92,23%. Quanto maior esse percentual, melhor é a sua empresa, tá? Com relação ao sistema produtivo. Como que eu posso fazer para ampliar esse grau aqui? Perceba, o que joga esse percentual para baixo é exatamente as paradas não planejadas. Ou seja, esses caras aqui, ó, jogaram o seu percentual para baixo. Esses caras derrubaram esta porcentagem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, para melhorar essa porcentagem, você precisa fazer planos de contingência, que também é chamado de plano B, é o que fazer se algo der errado, para você colocar em ação e não esperar nenhum problema. E você precisa, obviamente, é claro, evitar falhas. Daí a importância, tá, de evitar falhas e fazer plano de contingência, daí a importância de algumas ferramentas que vocês viram com alguns colegas meus de Senac, que são as ferramentas da qualidade. São elas que vão fazer com que eu tenha um planejamento, um famoso plano B, que é o chamado plano de contingência, e com que eu possa reduzir os níveis de falhas. Reduzindo os níveis de falhas, o que acontece? Os tempos, por exemplo, com falta de materiais, com falta de energia elétrica, com falta de colaboradores, com acidentes de trabalho, eles caem. E se eles caem, esse percentual sobe. Por quê? Eu não tive tantas paralisações não planejadas, logo sobrou mais tempo. Se sobrou mais tempo, significa que eu consigo produzir mais e automaticamente essa distância aqui, ó, ela tende a ser menor. Ou melhor, esse percentual ele tende a ser maior. E isso automaticamente vai impactar num sistema mais eficiente, certo? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês com essa playlist aqui, tá? O índice de eficiência, o grau de utilização, o grau de disponibilidade e aí também, é claro, os cálculos de capacidade produtiva, tá? Como eu falei anteriormente e repito aqui, a proposta é que você entenda como é feito o planejamento de uma capacidade produtiva, obviamente, dentro de um sistema aplicado, que é o planejamento e controle de operações, pensando num sistema de produção, tá bom? Essa base, ela está intimamente relacionada com o assunto que nós vamos tratar, né, que é a correlação disso com a demanda. Mas antes de falarmos de demanda, eu vou passar para vocês uma sequência de atividades para que vocês possam aplicar esses mesmos cálculos, tirarem as suas conclusões e desenvolver exatamente as ações necessárias, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha ficado claro. De novo eu insisto, não tem mágica, não tem como aprender se você necessariamente não pausar,
anotar, escrever e, mais do que isso, correlacionar. Correlacionar todos esses passos que eu comentei, porque isso vai dar sustentação para que você possa entender como é feito o planejamento, né, a identificação de uma capacidade produtiva de uma máquina, de um recurso e de vários recursos que compreendem o sistema de produção, tá bom? Obrigado pela atenção, agradeço mais uma vez a compreensão, o retorno de vocês. Espero que vocês consigam produzir essas atividades, fico no aguardo do feedback e à disposição para colaborar com vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.